Bom, esses foram os trechos que eu trouxe do Bhagavad Gita. Tem muito mais no livro do Alberto. E agora eu vou fazer uma breve exposição sobre o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, eu acredito que a maioria de vocês já leu, né? E aí eu fiquei pensando aqui, eu tenho que praticar o meu desapego de querer falar algo novo, porque isso é o eu querendo ser interessante. Mas, como o Luiz falou, é sempre bom a gente repetir e revisar e, às vezes, trazer ao coração, porque não é sobre o que a gente está ouvindo ou pensando, mas trazer esse sentido para o coração e, quem sabe, uma passagem ou outra toca a gente diferente. Então, o Bhagavad Gita é a Gita mais conhecida e tem muitas interpretações sobre ela. Mas o que eu acho que é importante a gente focar é sobre essa visão que eu trouxe agora nessa slide do Subhahal, sobre o Krishna, e depois sobre o Bhagavad Gita. Né? Então, só passando por ele, é o principal Gita do Mahabharata, e também é chamado de Sublime Canção ou Canção do Senhor. A redação presente nos textos de Aya são atribuídos ao grande Vyasa, no século VI, como já vimos, e o texto apresenta um diálogo entre Krishna e Arjuna no início de uma batalha, a guerra entre os Kurus, ou Kuravas, e os Pandavas. Arjuna, presente na batalha, percebe que tem parentes nos dois exércitos e não sabe como agir, e é nesse momento há a canção do Bhagavad Gita. Eu trouxe como exemplo um texto muito bom do Subhahal, um vedantino indiano do século XIX, que ele escreve alguns comentários sobre o Bhagavad Gita. Né? Então ele comenta, por exemplo, que Vyasa, na opinião de Subhahal, Vyasa entendia Arjuna como a mônada, desculpa, está errado aqui, é a mônada, no homem, e Krishna como o Logos. Ou seja, Krishna, Christus, realmente há uma relação muito profunda aí. Mais tarde ele vai dizer, Krishna representa o Logos. O Krishna real não é o homem, mas o próprio Logos. A gente vai ter esse problema com a identificação de Jesus com Cristo também. Mas é sempre importante a gente perceber o sentido metafísico de Cristo como a centelha divina. Krishna como esse Senhor que representa o Atma em nós. E não algo externo a ser cultuado, como se fosse um homem azul, que você monta o altar para ele, mas é encontrar ele dentro de nós, né? O Krishna real não é o homem, mas é o Logos. Krishna é uma manifestação de Parabrahma, ou Brahman, como o Logos é. Krishna é geralmente suposto ser um avatar, mas essa visão, diz o Subhahal, sem suporte, né, não tem suporte a dizer que Krishna é um avatar. O Logos, Krishna, não é um Deus pessoal do cosmos, não é um Deus para ser cultuado. Ele é a centelha divina presente em nós. Ele é a luz do Atman que brilha em nosso coração e conduz a nossa consciência nessa batalha da vida. E é isso que a gente vai ver no Bhagavad Gita. Então, eu peguei algumas belas imagens na internet, o Bhagavad Gita ele foi muito ilustrado, então eu gosto muito de imagens, eu sempre trago. Então, aí nós temos uma imagem do campo de Kurukshetra. Né? O capítulo 1 do Bhagavad Gita ele vai tratar do desânimo de Arjuna no campo da batalha de Kurukshetra. Por quê? Porque o Arjuna não quer lutar, ele deita as armas, ele não quer fazer uma escolha. É como quando Jesus diz que não é possível servir a dois reis, é preciso fazer uma escolha. Qual rei você vai seguir? Os filhos da luz ou os filhos das trevas? Os Kurus ou os Pandavas? O campo de batalha é a terra dos Kurus, ou seja, os Kurus, eu achei muito fantástico, né? Os Kurus são os primos de Arjuna, que se apoderaram indevidamente do trono. E aí, para quem conhece, eu faço um paralelo, como os arcontes no gnosticismo se apoderam da humanidade e tentam dominá-la. Então, os Kurus, eles se apoderam do trono, e a guerra é na terra dos Kurus, é aqui onde esses vícios e esse desejo de poder e o egoísmo e a ignorância reinam. E aí Arjuna fica dividido, porque esse momento da travessia do rio espiritual talvez seja um dos momentos mais difíceis na história de uma mônada, de uma alma. Pois não basta entrar num barquinho, né? Se a gente só entra, ele vai embora. É preciso remar. E uma vez que você está no barco, você não está nem numa margem nem na outra. Você não tem mais
descanso. Uma vez que os pés são colocados nessa escada, é preciso continuar andando firme para frente. Diz a voz do silêncio que parar é retroceder, e andar para trás é dar um belo tombo. Então é preciso continuar, e Arjuna se vê nessa situação. Ele finalmente encontrou essa batalha interior, pois a maioria das pessoas estão junto com os Kurus e não percebem que há uma batalha, e portanto não tem esse desconforto de ter que fazer uma escolha. E aí Arjuna, ele solicita que Krishna dissipe as suas dúvidas, ele faz reverência e solicita instruções. E aí Krishna aparece e veja, eles estão numa carruagem, a carruagem dos sentidos, o veículo de manifestação da humanidade, com a sua consciência, suas percepções, o seu raciocínio. E quem conduz essa carruagem está solicitando ajuda ao Senhor, ao Cristo interno, ou Krishna interno. E é ele que tem que ser ouvido. A verdadeira voz do silêncio é a voz desse Krishna. Pois ele vai conduzir a consciência a fazer essa escolha e saber como vencer essa batalha. Então Krishna diz, você tem que lutar. Essa é a sua obrigação. Não pode deixar o reino nas mãos destes. É preciso integridade. É preciso escolher e perceber as armadilhas. É preciso perceber os vícios que nos dominam e conseguir abandonar. Porque a grande dificuldade de Arjuna na história é porque ele vê familiares em ambos os lados. Pois ao mesmo tempo que nós queremos buscar um ensinamento espiritual e se colocar de forma mais inteira, de forma mais íntegra, com os pés nesse rio, talvez nesse riacho, a princípio, a gente também tem medo de deixar o que tem para trás. E os nossos sonhos e as nossas opiniões e tudo aquilo que eu achava que eu era e como eu almejava a minha vida e o meu sucesso profissional e a família e tudo. Então, a gente abandonar não as pessoas e não a vida, mas abandonar a forma como a gente se relaciona com tudo isso e talvez mudar algumas de nossas escolhas, porque vai implicar em mudar hábitos alimentares, vai implicar em mudar convivências com algumas pessoas que talvez nos façam mal. Então, são escolhas difíceis. Só que enquanto a gente não sai desse meio de campo, a gente vai ficar sempre dividido. E aí que Krishna surge num espaço do coração para começar a chamar. Ele começa a dizer, pegue suas armas, pegue as armas da virtude, siga em frente, lute. Você precisa escolher. Porque aí a gente vai refletir junto com o Bhagavad Gita sobre o problema da inação. E aí eu trouxe um trecho da Voz do Silêncio, que eu gosto muito, que fala, a inação num ato de misericórdia passa a ser ação num pecado mortal. Por que queres abster-te de ação? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade. Para chegar ao nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio. O conhecimento de si próprio é ouvir Krishna. É preciso, para chegar ao nirvana, ao samadhi, agir. E o momento que Arjuna se depara é esse, ele larga as armas e fala, não quero, eu não vou fazer nada, mas não tem jeito. Porque uma vez que a gente percebe que a batalha existe, não há mais como esquecer a existência dela. Então, o que eu penso é que o mestre aparece quando o discípulo está pronto. A gente usa muito essa frase, né? Mas é justamente isso, quando o discípulo percebe que há uma batalha e há escolhas a serem feitas, e ele começa a ouvir aquela voz interior, então Krishna aparece. E este só está pronto quando ele percebe que está em meio ao campo de batalha e precisa fazer uma escolha de abandonar aquilo que é vil, de abandonar o caminho da iniquidade, de abandonar os apegos, o egoísmo. E tudo isso é muito doloroso. Por isso é uma guerra. E aqui eu trago a imagem de Arjuna com um arco, porque eu achei muito interessante o fato dele ser um arqueiro. Me lembrou muito a questão da meditação como um unidirecionamento da mente, aquele foco, a atenção. E é interessante que ao longo do texto Bhagavad Gita, o Arjuna, ele pratica, né? Tem algumas cenas que o primo dele está comendo e fica tudo escuro, aí ele decide parar de comer e vai praticar alguma coisa, e ele pratica com o arco, ele atira nas folhas. Então, não é algo que acontece da noite para o dia, essa mira, essa retidão, essa mente que tem um foco unidirecionado e sabe para onde está indo e consegue colocar a consciência e a energia naquilo. É preciso prática, prática e prática constante, porque é um caminho gradual. E o Arjuna, ele também se dedica
e ele sabe escutar o seu mestre. Ele sabe escutar a voz do seu Atman. Ele permite que sua vida seja ética, que a sua vida seja conduzida pela luz do Atman e não por suas vontades egóicas. Então ele segue fielmente as instruções de Krishna, mesmo arriscando a sua vida. Porque quando Krishna passa a fazer sentido para nós, enquanto a vida interior, pulsante, não há como não ouvir. Ele precisa direcionar a mente ao alvo, e é Krishna que aponta o alvo. Com a consciência clara e capaz de ouvir, Arjuna doma os 4 corcéis dos sentidos e escolhe as suas armas, as virtudes capazes de vencer o tirano, que é o Adharma. Né? A é a negação. O Adharma é o caminho da iniquidade, na minha interpretação aqui, eu lembrei dos essênios. Mas essa imagem, e aí me chamou muita atenção, me lembrou muito a literatura cavaleiresca, a literatura do Graal, né, os cavaleiros, os templários, que portam as armas da virtude, da generosidade, do escudo protetor, do discernimento, a espada da sabedoria. Essa linguagem das armas é uma linguagem da guerra espiritual em nós também, né? E aí tem essa passagem que é dito no Bhagavad Gita, é muito melhor seguir seu destino, fazer o que é a sua vocação natural de uma forma imperfeita, né? Se a gente está buscando o nosso reto caminho, do que imitar a vida dos outros. E Arjuna, é interessante que ele está disposto a deixar a sua família. Né? Há um momento em que ele se retira para a floresta e vai estudar as artes marciais. E a gente está fazendo um estudo no meu canal sobre o Evangelho de Tomé, e tem várias passagens que Jesus fala, aquele que não abandonar pai e mãe não pode encontrar o Cristo. Aquele que não deixa sua família, novamente, não no sentido de abandonar tudo, mas saber se separar daquilo que é motivo de apego no mundo, né? Se afastar para buscar o caminho espiritual, porque ele vai ser solitário. Tudo que fizer sem nenhum apego pessoal, faça como uma oferenda a mim. É Krishna falando a Arjuna. Então, é a gente encontrar no nosso coração esse sentimento de um Krishna pulsante em nós, né? Sentimento é uma palavra péssima, mas tudo que fizer sem nenhum apego pessoal, faça como uma oferenda a mim. Essa é a verdadeira doação. Esse é o verdadeiro sacrifício do eu. Não é sacrificar os outros seres, é sacrificar o nosso eu, em honra ao Krishna. Os ignorantes fazem tudo para si, estes não param de sofrer por isso. Os sábios trabalham para melhorar o mundo, sem pensar em si. Com uma gota de minha energia, eu penetro a terra e dou vida a todas as criaturas. Eu entro em todas as criaturas através da respiração. Sou a chama em todos os estômagos que digerem todas as comidas, todos os alimentos espirituais. Ele é o fogo que digere o ensinamento. Ele é a respiração e a vida e a luz que habita o mundo. Parece o Evangelho de João. Meu querido Arjuna, somente através do amor incondicional por mim, o verdadeiro amor, o amor platônico, o amor do verdadeiro eros espiritual, você vai conseguir entender o que eu sou. Então é um caminho de amor. Plotino vai dizer que o amor, o caminho do amante, é um dos caminhos que leva a encontrar a unidade em nós. Arjuna é humilde e sincero e é capaz de aceitar as suas falhas e aprender com elas. Ele solicita instrução. Sou seu eterno aprendiz, me ensine. Tomo refúgio em ti. Tomo refúgio na centelha divina presente em mim. Deves estar atento ao teu dever. Executa bem as tuas tarefas. Procura fazê-lo o melhor possível. Por muito importante que seja a tua reta ação, o primeiro lugar pertence sempre ao reto pensamento. Procura o teu refúgio na paz e no equilíbrio do reto pensar. É muito prático. Às vezes falam, mas e a prática? A prática é isso, é o dia a dia, o tempo todo. Existem práticas, né? Existem escolhas. Faz o que deve ser feito, mas sem egoísmo e sem considerações pessoais. Os sábios não se angustiam, nem pelos vivos, nem pelos mortos. A gente precisa seguir firme, com a luz em nós, oferecendo o que há de melhor e fazendo o que deve ser feito. E assim a gente é capaz de encontrar o caminho. Não existe nem neste mundo nada que purifique como o conhecimento da identidade entre Atma e Brahman. Aquele que pratica yoga encontra a verdade por si mesmo em seu próprio ser, Atma.
O conhecimento, a gnosis, o conhecimento da identidade entre Atma e Brahma está encoberto pelo constante inimigo do homem sábio, o desejo, que é um fogo insaciável, é o fogo do Yaldabaoth, que queima com a ignorância. Levanta-te, pois, ó príncipe, empunha a espada refulgente da sabedoria espiritual e corta todos os vínculos das dúvidas nascidas da ignorância, avidya, que prendem o teu coração e a tua mente. A realidade suprema se revela a quem destrói a ignorância pelo descobrimento do Atman. Então, a forma de vencer a ignorância é também esse mergulho no Atman, descobrir o Atman em nosso interior. O universo é uma emanação do meu ser, e eu o penetro com minha natureza invisível, pois eu sou o imanifesto. Todas as coisas surgiram em mim estão todas as coisas, e sem ela nada foi feito. Conhece outro texto que parece isso? Ou seja, nessa Páscoa, minha reflexão que eu deixo é que a verdadeira ressurreição é sermos vitoriosos na batalha de Kurukshetra. É atravessar esse caminho que nos divide entre Kauravas e Pandavas e vencer essa batalha, aprendendo a ouvir a voz de Krishna em nós. Ama igualmente a todos os seres. Conhece a verdade. Eu sou Krishna, o Atma, em teu interior. Obrigada.